Sérgio Moro é considerado por muitos como um dos heróis da nação brasileira. É a figura do atual governo mais popular que o próprio Jair Bolsonaro. É internacionalmente conhecido e reconhecido positivamente. Foi reconhecido por ter sido então, o juiz que condenou o ex-presidente Lula. É o símbolo máximo da Lava Jato, que também é muito querida, muito apreciada pela população brasileira. E só que nesses últimos meses tem passado por uma série de problemas. Tem sido atacado agora como ministro da Justiça pelo famoso Centrão. E agora o Bolsonaro fala uma coisa que já era bastante óbvia, que pretende indicá-lo como membro do STF. Eu vejo que na verdade isso é muito ruim para ele, pelo menos da forma que isso está sendo feito, e é principalmente ruim para nós, para o bem do Brasil como um todo. Então, se você quer entender isso, se inscreva no canal. Né? Eu sou Ezequiel Lustosa e você está no Biologia Política. Esse é um canal de ensino de biologia e outras ciências, além de análises políticas. Então, se você quer entender esse tema e ouvir outras análises, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e curtir nossa página aqui no primeiro link do Facebook. E você que já é veterano, dá o seu like, se arruma na cadeira e vem comigo. Eu não preciso mais apresentar o Sérgio Moro, né? Não, todo mundo o conhece, como eu acabei de falar na minha introdução. Entretanto, essa é uma posição que eu tenho desde o primeiro minuto que foi anunciado Moro como ministro da Justiça. Mas eu me refiro aos efeitos que isso vai ter em longo prazo. E não estou aqui agora me referindo à narrativa da esquerda, narrativa do PT. Não é nem isso que eu vou comentar hoje. Vou comentar algo mais profundo e mais importante. Bem, por que Moro, né, ele foi tão elogiado, tão amado? Porque ele foi um juiz, e apenas juiz. Okay? Nós não sabíamos as posições políticas do Moro, nós não sabíamos o que ele achava sobre a sociedade, sobre o Olavo, sobre o Jair Bolsonaro. Ele sempre tentou se manter neutro em relação a essas coisas. Tanto que uma vez ele nem reconheceu o Bolsonaro quando eles acabaram se trombando. Até ele se desculpou depois, falou que não reconheceu ele e tal, mas perceba, ele nunca tentou se associar ao Bolsonaro antes das eleições ou coisa assim. Okay? E durante mesmo, se comentou sobre a questão dele ser indicado ou não, ele sempre falava que ok, eu vou pensar, né, seria uma honra, mas ele nunca fez campanha para alguém. E por quê? Quando você assume uma bandeira, você assume uma posição, você acaba se colocando contrário a certas ideias, certas posições, e isso vai ofender, machucar certas pessoas. E quando você faz parte de um governo, de um partido, coisa assim, você precisa ser bastante pragmático muitas vezes. E você vai ter, isso é natural, ter que defender, ter que passar pano, como alguns falam, para erros que esse governo faz. Porque se você for sincero o tempo todo, tipo uma Janaína Pascoal, você se torna uma pessoa não grata. Você se torna muitos vão falar assim, pô, essa pessoa está estragando o governo, essa pessoa critica por baixo dos panos, critica escondido, né? Essa é uma coisa muito comum que falam dela. Por quê? Porque ser sincero não é uma coisa boa na política. Então, isso está ocorrendo. E então, o Moro está fazendo o que é lógico, que é se manter mais pragmático. Isso já começou a queimar a sua imagem. Por exemplo, o Onyx Lorenzoni, né, chefe de Casa Civil, o ministério mais importante, o articulador do governo Bolsonaro, o braço direito do Bolsonaro na prática, foi pego em caixa 2. E aí, tipo, o Moro está fazendo parte de um governo que o líder foi pego por caixa 2, sendo que o Moro já tinha falado antes que caixa 2 é pior a corrupção. Né? Depois houve aqueles escândalos com o Bebiano, com o ministro do Turismo, né? Com o ex-presidente do partido, que foi o que aceitou o Bolsonaro como candidato do partido do PSL, com as famosas laranjas, ou seja,
Eles pegavam o nome de pessoas, falavam que eram candidatos, falavam que estavam pegando dinheiro do fundo partidário para financiar essa candidatura, e essas pessoas nem sabiam que eram candidatas. Então esse dinheiro com certeza foi passado por baixo. Desvio, corrupção pura. E aí? Como é que essa imagem pura e imaculada do Moro pode ficar se ele faz parte disso? Né? Então a imagem do Moro é natural que ela vai sendo arranhada e vai sendo reduzida. Além disso, é claro que os políticos, os velhos políticos, têm ódio do Moro. Porque o Moro foi que justamente, Moro e a Lava Jato como um todo, foi que quebrou todo aquele monopólio, toda aquela... todo o sistema de corrupção que estava sendo instalado e tinha sido normalizado. A verdade é que a corrupção se tornou algo tão sistêmico que era visto como algo normal, como algo natural entre os políticos. Então, a Lava Jato deu um basta nisso. Se vai ser suficiente, aí depende de nós, mas foi um basta, foi uma virada de página. Então, é claro que eles vão fazer de tudo para sabotar o Moro, e já estão fazendo isso. Por exemplo, eles querem tirar o COAF, então impedir que o Moro faça, que é o básico, que ele sempre fez, que a Lava Jato fez, que é de analisar as receitas, dados, para ir rastreando o dinheiro. E onde tem dinheiro, há corrupção. É essa a lógica. Eu faço isso que a Lava Jato fez basicamente. Ok? Então eles querem simplesmente matar a principal base, o principal motivo do Sérgio Moro ser ministro da Justiça. E pior, o governo Bolsonaro está cedendo. Agora está tendo meio termo, já está sendo negociado o quê? Vamos recriar dois ministérios, dá para o Centrão, para não tirar o COAF do Moro. Mas por quanto tempo? Porque o Centrão está falando assim, a gente quer COAF fora do mundo, aí a gente vota a favor da Previdência. Não tem nada a ver uma coisa contra, é claro. É simplesmente uma pressão para se proteger, claro, da justiça, mas principalmente queimar a imagem do Sérgio Moro. Assim como não querem aprovar o projeto dele, que é muito bom lá, de segurança, justamente para não ajudar o Sérgio Moro. Só que existe um problema maior. Agora ele vai para o STF. Era a principal crítica aos ministros do STF. Qual que era a sua crítica aos ministros do STF? Tenho quase certeza, 90% de certeza que eu tenho chance de acertar, que você criticava que os juízes do STF, os ministros do STF, não eram juízes. Eles eram muito mais políticos. Eles faziam escolhas não pela lei, não aplicavam a lei, mas queriam interpretar e colocar aquilo que eles queriam. Acertei? Porque foi isso que a população falou várias e várias vezes. Foi isso que é dito nas redes sociais, que tem movimentos, que tem projetos de lei, etc. Para tornar o STF algo puramente técnico. Lembram disso? Agora me diga, por que o STF não é puramente técnico? Porque os ministros do STF são escolhidos pelo presidente. O presidente escolhe alguém submisso. O que foi o Alexandre de Moraes, ministro do Temer? Ou seja, estes juízes, não são juízes, quer dizer, esses ministros do STF, que não merecem um título de juiz, eles são políticos porque eles tiveram um cargo no governo anterior. Eles eram extremamente submissos e eram pessoas de confiança daqueles presidentes. Então, é óbvio que quando eles chegassem ali no STF, eles iam mudar. Né? Eles foram escolhidos justamente para serem partidarizados, para serem políticos, e não serem justos, e não serem juízes imparciais. Então, o Sérgio Moro, ele primeiro ser ministro da Justiça, depois ser ministro da STF, faz e torna ele igual a forma que ele chegou ao STF, exatamente a mesma forma errada a chegar ao STF. Agora me diga, como é que nós podemos criticar politização do STF, partidarização, se o Moro vai estar lá fazendo pelo mesmo caminho? E se o Moro começar a também interpretar a lei a seu bel prazer, a interpretar em vez de aplicá-la, propriamente dita, você vai criticá-lo? Muita gente fala que é o originalismo, que é o justnaturalismo, menos leis, usar só razão, né? Ou só fazer o que a lei está escrita.
será que na hora que o Moro interpretar a lei a uma coisa que você concorda, você vai gostar? Então isso mostra que você, na verdade, não criticava a partidarização do STF. Você criticava que o seu partido que não estava lá. A sua ideologia, o seu sistema político, sua inclinação política não estava lá. É a mesma crítica que alguns fazem à escola sem partido, que é uma crítica que eu acho, em alguns momentos, ruim, uma crítica incoerente, que é, né, a escola sem partido dos outros, mas o meu pode. Né? Apesar que sim, existem pessoas assim. Mas nesse caso o STF vai ser exatamente a mesma coisa. Pô, não, o PT está controlando o STF. Ah, agora o Bolsonaro pode. Então aí não tem problema. Percebe? O Moro, ele poderia ser perfeitamente o catalisador, o líder de uma reforma no judiciário. Porque ele tinha o aval do povo. Ele tinha o apoio da Lava Jato. Ele poderia ter feito o quê? Né? Ele e o Sérgio Moro. Ele ter indicado alguém tão capacitado quanto ele, alguém que ele conhecesse, e com certeza tem muitos, para ser ministro da Justiça, e ele se manteria puro, se manteria fora, ok? Do jogo político, pelo menos oficialmente. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse de errado, que o governo, fala assim, eu não tenho nada a ver, eu não sou do governo Bolsonaro. Isso é uma coisa que o Olavo faz muito, por exemplo, apesar que, né, o Olavo merece um monte de críticas e também não críticas, e elogios também, mas isso é uma coisa que ele pode falar, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Ok, eu não tô lá, eu não sou ministro de ninguém. Ok, o que faz errado é o ministro, o Bolsonaro para me ouvir. Né? Eu sou só apenas um cara aqui nos Estados Unidos. Tô de boa aqui curtindo a minha aposentadoria. Né? Então é isso. Então o Moro poderia se manter fora, mas influenciando positivamente o governo. E fazer um projeto de mudança de indicação do STF. Para justamente nenhum outro presidente escolher um ministro a seu bel prazer. Agora, o que ainda vai acontecer? Com essa fala, que também todo mundo esperava, é muito provável que o Congresso fique com raiva e comece a tentar criar leis para impedir que o Bolsonaro indique mais ministros, como fizeram com a Dilma. A PEC da Bengala, então vamos fazer outra PEC da Bengala, aumentar para mais 10, por exemplo. E aí? Então são... E mesmo, ok, vai lá, coloca o Moro, faz tudo isso, vai acabar ali. Toda a trajetória do Moro acaba ali no STF, ele é 1 entre 11. Se não tiver tempo de indicar mais um ou mais alguns, vai ser uma voz basicamente isolada, só quando às vezes que ele tiver, se ele for presidente do Senado, do STF, ou se ele tiver ser líder de alguma comissão, coisa assim, aí ele fazer tudo que os outros ministros fazem de errado, né, de abusar do seu poder. Se ele fizer isso, ok, ele vai ter uma grande influência. Fora isso, se ele seguir as regras corretamente, vai ser 1 entre 11. E a gente vai perder mais uma oportunidade de mudar o sistema em si. E mostrar que realmente nós somos diferentes do que estavam no poder. Senão, o que tudo isso está mostrando é que nós não éramos diferentes. Nós estávamos reclamando porque não era a gente que estava se divertindo com o brinquedo. Entender por que o Bolsonaro fez tudo dessa forma, né? Porque provavelmente ele sabe, ele até concorda com alguma dessas coisas, tanto que o próprio Moro dizia que não queria entrar na política lá em 2016, 2017, sabendo de todos os pontos negativos e os riscos disso. Mas o motivo é bastante óbvio, ele faz isso porque é melhor para ele, é melhor para o governo dele ter o Moro do seu lado. Quando o Moro foi anunciado como ministro da Justiça, isso foi muito bem pego, foi muito comemorado e elogiado pela mídia, principalmente a mídia internacional. Porque, como eu falei, o Moro é uma figura maior, mais popular, mais admirada que o próprio Jair Bolsonaro. E bem, e isso é tão claro, né, que agora o Bolsonaro, né, recentemente falou que tinha prometido uma vaga ao STF para o Moro. Isso pegou tão mal, mas tão mal que o próprio Moro negou. E isso, na verdade, piorou a situação, né? Porque agora o Moro então disse que o Bolsonaro está mentindo, ou ele está mentindo na cara dura. Então, colocou ele numa condição tão ruim que nem ele mesmo não sabe como sair agora. E além de que, né, como eu falei, os efeitos que isso causou foram negativos, né? Com justamente o Centrão se animando para impedir a nomeação dele como membro do STF. E também isso acaba tirando um pouco da autonomia do Moro, porque
isso dá uma data de validade e dá um objetivo ao seu trabalho como ministro. Agora, ao invés de ele fazer um trabalho pelo bem da nação, ele faz um trabalho para ser promovido a membro do STF. E como eu falei, claro que o Moro merece tanto ser ministro da Justiça quanto ministro do STF, mas havia outras formas disso ser feito e, principalmente, jamais poderia ser colocado com uma moeda de troca, com uma promoção pessoal. Porque é isso que o Bolsonaro acabou dizendo de maneira bem clara, inclusive. O lado do Bolsonaro foi tão grande, mas tão grande que ela suscita uma teoria, né? Que eu não consigo deixá-la de rejeitá-lo. Que talvez o Bolsonaro falou isso para o Moro não ser candidato à presidência. Porque a cadeira do STF, como disse, para mim já era uma coisa óbvia que era do Moro, por tudo que aconteceu. Eu acho que até, talvez até se fosse outro presidente que lá que não fosse o Haddad, evidentemente, ou o Ciro, até para fazer um jogo político, um jogo populista e tal, escolheria o Moro. Então, eu não vejo motivo nenhum para o Moro ser primeiro-ministro da Justiça para depois ser ministro do STF, sendo que ele já tem as prerrogativas legais, mas principalmente ele já tem muito mais condições, muito mais merecimento que os outros ministros atuais do STF. Então, para mim, o Moro tinha saído da toga para ser presidente. Os que queria ser ministro para deixar um legado e então alcançar a presidência. Então, para mim, a ação do Bolsonaro é mais para prejudicá-lo, porque é impossível ele não ter pensado que isso ia pegar muito mal e iria expor ainda mais, colocar agora a cabeça do Moro a prêmio. E assim, o Moro como presidente talvez fizesse muito mais bem à nação do que um Moro ministro do STF. O Moro ministro do STF vai ser um entre 11. Um Moro presidente pode apresentar uma PEC, pode deixar um legado para fazer outras reformas e pode indicar vários ministros do STF. Então, se manter esse atual sistema, que eu sou contrário, como já falei em outros vídeos, mas se manteve. Então, na verdade, novamente, ainda me parece ser o pior caminho possível para o Moro. Então, Bolsonaro acabou grudando no Moro e está sugando a sua imagem para si. E isso pode ter um efeito muito ruim para o próprio Moro e, como falei, já está tendo um efeito muito ruim para a nação. O Moro, ele, antes de aceitar esse convite, ele era o herói da nação, ele era imaculado, né? Era um exemplo. E ele vai acabar saindo desse governo, no mínimo, né? Quer dizer, na melhor das hipóteses, como o ministro do Bolsonaro. E se esse governo for ruim, Bolsonaro sofreu impeachment, ou Bolsonaro desandar, porque se ele já começou a ceder para o Centrão Ministérios, quanto tempo vai demorar para ele ceder a própria cabeça do Moro? Então é possível que o Moro não vá nem para o STF e nem faça nada com o ministro da Justiça e sair de mãos abanando, porque acabou a vida de juiz, ele não pode ser juiz novamente. Lembrando que as mãos limpas acabou por isso. Vários juízes entraram na política, inclusive tentaram fazer partidos independentes e tal, para tentar se manter mais limpo. E no final não adiantou nada, isso só retirou uns corruptos, manteve outros, deu mais poder a mais populistas, a mais radicais como Berlusconi, aos 5 estrelas, a comunistas, a populistas. Isso está criando uma crise tanto política, mas agora está chegando a crise econômica da Itália, com grande desequilíbrio fiscal, com a dificuldade de pagar pensões e assim por diante. Você acha que isso é coisa do Brasil? Então, é muito perigoso que tudo isso leve a que a Lava Jato tenha o mesmo fim das mãos limpas. É isso. Se você concorda, dá o seu like, se inscreva no canal. Se você discorda, mas gostou pelo menos desse trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho e dá o seu dislike. Mas comenta aqui o porquê que você acha que eu estou errado, quais são os argumentos que refutam que eu apresentei. Vamos aqui produzir conhecimento com um debate sadio e racional. E então a todos agradeço. Valeu. Falou.